Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos nos alegrar. Hoje nós estamos nesse dia 2 de março de 2021, começando o nosso mês de março. E essa semana eu quero refletir contigo. Semana que vem já tá preparado a continuar outra coisa diferente, mas essa semana a gente vai estar já no enfoque da quaresma em que nós estamos, nos preparando para a Páscoa. A gente vai estar refletindo essa semana. Qual é a maior de todas as bênçãos? Será que a maior de todas as bênçãos é a cura, a saúde, a provisão, a prosperidade, libertação? Será qual é? A maior de todas as bênçãos é a herança que Deus nos dá através a vida eterna com Cristo. Deixa eu só configurar aqui. A vida eterna com Cristo. Essa é a maior herança, essa é a maior vitória que a gente pode ter. Mas essa herança pode ser roubada. Pelo quê? Por algumas práticas que a gente pode fazer. Mas para a gente não perder isso, a gente precisa de arrependimento. Quaresma, período de cinza, período de pano de saco, período de realmente refletir sobre essa necessidade. E eu quero compartilhar essa semana sinais da necessidade de arrependimento. Que se existem essas práticas na nossa vida, a gente precisa se arrepender. Se arrepender é reconhecer que está errado, sem dar desculpa. Eu fiz isso porque... Não, reconhecer, não, eu fiz isso, está errado. Segundo, confessar a Deus, Senhor Deus, estou aqui diante de Ti porque eu fiz algo errado. Deixar de fazer aquilo que está fazendo. Essas três características do arrependimento. Arrependimento é reconhecer que está errado, confessar o seu erro e deixar de fazer. Então, para nos ajudar nesse momento, a gente vai estar vendo quais são os sinais, coisas que a gente faz que precisa se arrepender. E, claro, com a palavra de Deus. E eu quero orar por ti. Um bom dia a todos e a todas. E a palavra de Deus vai nos iluminar para o restante do nosso dia. Quero te convidar a abrir em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha o que está dizendo aqui, não é o pastor Daniel, está dizendo quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, o que precisa fazer? Se arrepender. A gente vai explicar essas coisas que nos roubam o reino de Deus, que nos roubam a herança e que a gente precisa se arrepender. Hoje eu vou separar 3 delas, as 3 primeiras. E amanhã a gente vai estar vendo outras e vamos estar conversando. O que nos rouba o reino de Deus? Coisas que nos roubam. Entre várias coisas que nos roubam o reino de Deus é a prática da prostituição, a prática da impureza e a prática da lascívia e de coisas semelhantes a essas. O que é prostituição? Deus tem 2 tipos de prostituição. A primeira prostituição é a prostituição física, né?
que é tu usar a tua sexualidade fora do propósito de Deus. O propósito de Deus para a sexualidade é para ser usado dentro do casamento. Esse é o propósito de Deus. Deus criou a sexualidade como uma forma de abençoar o casamento e tem um propósito. Esse é o propósito, dentro do casamento. Quando se usa a sexualidade com outros propósitos, fora do casamento, ou com o propósito de conseguir algum tipo de benefício, usa a sexualidade, vende-se a sexualidade, ou troca-se a sexualidade por algum benefício, isso se chama prostituição. A segunda forma de prostituição é a prostituição espiritual. E a prostituição espiritual a gente vai ver no decorrer dessa semana. Então hoje eu não vou falar sobre prostituição sexual, mas guarde esse nome. Prostituição sexual, prostituição espiritual. A prostituição espiritual. Então, prostituição é tu usar a sexualidade com fins que não sejam por casamento. É usar a sexualidade dentro para conseguir algum tipo de benefício. Não é só dinheiro, mas algum tipo de benefício. Segundo sinal de prática que nos rouba o reino de Deus, que nos tira do reino de Deus, é a impureza. Impureza pode ser também chamado de malícia. É tu contaminar, a palavra impureza é contaminação, né? É tu contaminar alguma coisa com a malícia. Aqui, como está junto de prostituição, impureza e lascívia, então está falando da malícia sexual. Tu não perceber a santidade e a beleza da sexualidade e tu colocar maldade na sexualidade. Mas não apenas na sexualidade. A impureza é tu colocar maldade em tudo. A impureza é tu ter os olhos maus que vê maldade onde não tem. Então, essa é a impureza. E a lascívia, por estar junto com prostituição e impureza, aqui a lascívia tem a conotação de lascívia sexual, mas pode ser outro tipo de lascívia também. Lascívia é o desejo desordenado, é a obsessão pelo prazer. Lascívia é ficar obcecado pelo prazer. Então, tu querer chegar a abusar do prazer, seja ele sexual, seja qualquer outro, mas aqui está na conotação sexual. E termina o texto lá no versículo 21, e coisas semelhantes a essas. Então não é só a prostituição, mas é a prostituição e coisas semelhantes à prostituição. Não é só a impureza, é a impureza e coisas semelhantes à impureza. Não é só lascívia, mas é lascívia e coisas semelhantes à lascívia nos roubam o reino de Deus. Se a gente vive nessas práticas, se a gente tem esse tipo de prática, a gente precisa se arrepender, pedir ajuda para Deus. Se a gente não está conseguindo sair disso, porque esse tipo de pecado, de obra da carne, produz uma espécie de vício. Se a gente não, e às vezes a gente precisa de ajuda de Deus, e até ajuda de profissional da saúde, para conseguir sair disso. Então, meu querido, minha querida, não perca o reino de Deus. Jesus vai dizer: o que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua alma? O que adianta ganhar todo o prazer que a tua lascívia, que a impureza, que a prostituição possa trazer, e coisas semelhantes a essas possam trazer, mas perder a tua alma? Então, nesse momento, busque a presença de Deus. Olha, arrependimento, arrependa-se. O arrependimento tem essas 3 características. Se faltar uma delas, não é arrependimento. Primeiro, reconhecer que se está errado. Reconhecer para ti mesmo e para Deus, sem desculpas, sem dizer: eu fiz isso porque todo mundo faz, eu fiz isso porque não dá nada, isso não é errado, não é bem assim. Não, reconhecer que está errado. Reconhecer que a prostituição, a impureza, a lascívia e coisas semelhantes a elas são erradas. É a primeira coisa.
e que eu estou fazendo, né? Então, arrependimento é isso. Segundo, confessar, dizer diante de Deus, dizer para Deus, Deus, eu sei que eu estou errado, eu estou errada, eu sei que eu estou fazendo isso errado. E o terceiro sinal de arrependimento verdadeiro é deixar de fazer. Aí sim, se nós deixarmos de fazer e nos arrependermos, é o que diz 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, reconhecer que está errado, e orando, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, se converter da prostituição, se converter da impureza, se converter da lascívia, se converter, se arrepender de coisas semelhantes a isso, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem poder de nos curar, de nos libertar, e nesse período de quaresma que nós estamos vivendo, de preparação para a Páscoa, é tempo de arrependimento. E se a gente não consegue sair disso, a gente precisa pedir ajuda para Deus, para a igreja e às vezes até para um profissional da saúde. Essa é a nossa reflexão de hoje. Leia de novo Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, e eu quero orar pela sua vida, mandando um abraço a todos e a todas que estão assistindo por vários canais, né? Pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ao vivo, que vão assistir depois, que estão com a família, mandando um abraço para a irmã Marli, para o pastor Arnaldo, bom dia, para a irmã Noedi, bom dia, para a irmã Edith e para tantos outros que já passaram e vão passar. Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia de vitórias, e a primeira vitória que a gente tem que ter é vitória sobre as tentações, rejeitando aquilo que nos rouba o reino de Deus. Nesse momento, vamos estar orando para que o dia seja abençoado. Meu Senhor e meu Deus, quero colocar diante de Ti a minha vida, Senhor, e a vida desses irmãos, dessas irmãs, dessas famílias, Senhor, invocando sobre essas famílias, invocando sobre essas vidas a Tua bênção que restaura, a Tua bênção que cura, a Tua bênção que liberta, a Tua bênção que traz prosperidade, e a Tua bênção que não acrescenta dores, a Tua bênção que salva, a Tua bênção, Senhor, que nos traz a paz que excede a todo entendimento. Dá-nos, Senhor, coragem para abandonar todas as obras da carne que nos roubam o reino de Deus. Dá-nos, Senhor, coragem como hoje nós estávamos vendo, de renunciar a toda a prostituição, a toda a impureza, a toda a lascívia. Dá-nos, Senhor, libertação sobre essas obras da carne, para que a gente possa se arrepender genuinamente de todas elas, Senhor, e possamos estar em paz contigo, em comunhão contigo. Pai amado, agora eu invoco sobre a vida desses teus filhos e filhas, esses meus irmãos e irmãs, sobre essas famílias e sobre esses ambientes de trabalho, a tua bênção que cura, que liberta, que transforma, a tua bênção que não acrescenta dores, a tua bênção que nos traz enriquecimentos espirituais, enriquecimentos físicos e até mesmo enriquecimentos econômicos, se for o caso. Obrigado, Senhor, pelo dia que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, por podermos estarmos juntos. Que a Tua bênção seja sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço a todos e a todas, aqueles que eu citei o nome, porque mandaram um abraço aqui, aqueles que eu não citei, porque estão assistindo igual. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Um bom dia e até amanhã. Amanhã continuamos falando sobre esse assunto.